Bem, então vamos falar aqui um pouquinho, tá? De matemática, certo? Em especial sobre potenciação, tá bom? Sobre potenciação. Como já falei, sou o professor Rudinei Faustino. Muito bem, tá? Então, vejamos alguns exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos para ajudarmos a entender o conceito de potenciação, certo? Potenciação nada mais é do que o inverso da radiciação. Professor, não entendi nada. Muito bem, é assim mesmo, a vida é assim. A gente nem sempre sabe de tudo, por isso que estamos aqui para aprender. Então, eu vou levar em consideração que vocês já sabem, tá? A parte definitiva. Potência, tá? Na matemática, é quando um número está elevado a outro. Como assim, professor? Então, eu vou aqui dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2 elevado ao número 1. Exemplo 2. Eu tenho o número 2 elevado ao número 2. Exemplo 3. Eu tenho o número 2 elevado ao número 3. Exemplo 4, eu tenho o número 2 elevado ao número 4, tá? Professor, isso aí nós já sabemos. Como resolver, professor, esse tipo de potência? Vamos primeiro lembrar como se lê essas potências, tá? Eu leio 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, e assim sucessivamente. Mas, no caso particular, quando tivermos um 2 na parte de cima e quando tivermos um 3 na parte de cima, nós vamos ter nomes específicos. Quando for um 2 na parte de cima, a gente diz que está elevado ao quadrado. Então, eu digo 2 elevado ao quadrado. Quando tivermos um 3 na parte de cima, eu digo o número elevado ao cubo, certo? Então, aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. São esses dois casos que requerem uma particularidade, tá? Na questão da nomenclatura. Mas, como se resolver? Muito simples. O número de baixo nós chamamos de base. Por exemplo, vou aqui pegar como exemplo o terceiro exemplo. Eu tenho 2 elevado à terceira. Vocês estão vendo? Então, eu tenho aqui que o 2 é a minha base. O número de cima é o meu expoente. Tá? Então, para que serve o meu expoente? Ele serve para me dizer quantas vezes o número de baixo, que é a base, vai se repetir multiplicando por ele mesmo. Professor, não entendi nada. Pois tudo bem. Voltamos aqui para o exemplo 1. Como é que eu resolvo 2 elevado a 1? Basta eu repetir o próprio 2, porque o expoente é apenas, tá, o número 1. Segundo exemplo, 2 elevado ao 2, ou 2 elevado ao quadrado. Tá? Como se resolver? Eu pego 2, que é a minha base, e multiplico 2 vezes, porque o meu expoente é 2. Então, 2 vezes 2, minha resposta é 4. Ou seja, 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, é igual a 4. Terceiro exemplo, 2 elevado ao cubo. O número de 2 vai se multiplicar 3 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Tá? E aqui, tomando aqui como último exemplo, 2 elevado à quarta, eu vou pegar o número 2, que é a minha base, e eu vou multiplicá-lo 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta potência fica 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16.
Isso daqui você pode aplicar, tá? A basicamente toda potenciação assim queira. Tudo bem? Então, essa é a parte inicial, tá, do assunto de potenciação. Até aqui tudo bem, né, gente? Espero que sim, tá bom? Vamos para as propriedades. Propriedades da potência. As nossas propriedades, tá? Propriedades da potenciação. Gente, tem algumas, mas eu quero detalhar apenas 3 propriedades para vocês, tá? Que é o seguinte: quando nós tivermos duas potências se multiplicando e a mesma base, por exemplo, 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado, você pode repetir a base e deve somar os expoentes. Então, fica 2 elevado a 3 mais 2 dá 5. E quanto é 2 elevado à quinta? O número 2 vai se multiplicar 5 vezes. Tudo bem? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Foi simples? Essa é a nossa primeira propriedade? Muito fácil, né? Vamos agora para a segunda propriedade. A segunda propriedade é quando, deixa eu pegar aqui um exemplo, nós tivermos, por exemplo, 3 elevado à quarta, e agora no lugar da multiplicação, a gente vai ter agora uma divisão. Então, 3 elevado à quarta dividido, por exemplo, por 3 elevado a 1, por exemplo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma divisão de potência de mesma base. O que fazemos? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 1 fica 3 elevado ao cubo. Resolvendo, 3 elevado ao cubo, o número 3 se multiplica 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27, que é o nosso resultado. Tudo bem? E agora, a nossa terceira propriedade que eu quero socializar com vocês é quando nós tivermos a seguinte situação. Por exemplo, se nós tivermos 5 elevado a 1, por exemplo, dentro de parêntese, elevado a um outro expoente, por exemplo, um 3. Então, nós temos potência de um expoente, tá? Então, como fazer? Simples, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, fica 5, que é a minha base, está repetida, e multiplicando os expoentes, 1 vezes 3 dá 3, ou seja, 5 ao cubo. Como resolver? 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 seria o nosso resultado. Tudo bem, gente? Então, eu gostaria que vocês internalizassem essas 3 propriedades, que elas são fundamentais para a resolução de todos os nossos probleminhas, ou a maioria de todos os probleminhas, que nós iremos ver sobre potenciação. Tudo bem? Até agora tudo bem, né? E agora, gostaria de deixar, tá, um pequeno exercício. Gostaria de deixar aqui um pequeno exercício para que vocês treinem, tá bom? Em casa, né? Façam valer a pena essa quarentena. Força na peruca que vai dar certo, tá bom? Então, eu quero que vocês resolvam as potências abaixo, tá bom? Letra A, 2 elevado a
sexta. Letra B, 3 elevado à quarta potência. Letra C, 5 elevado ao quadrado. E letra D, 7 elevado ao quadrado. Tudo bem? Ok? Então, vou deixar aqui como exercício. No próximo momento, a gente começa, tá, fazendo a correção dessas atividades. Gostaria de dizer que não se limitem só a esses pequenos vídeos, tá? Se vocês tiverem acesso, tá, a internet à vontade, então gostaria de sugerir que vocês acessassem a plataforma Só Matemática, certo? Só Matemática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou ligando aqui o computador. Só Matemática é um site, se não for o mais completo, mas é um dos mais completos do Brasil, certo? E como vocês estão vendo, logo aqui, quando você colocar no Google Só Matemática, vai aparecer portal, né? Só Matemática. E logo aqui, ó, o primeiro nomezinho aqui vai aparecer Ensino Fundamental. Quando vocês entrarem, tá, na plataforma, vai aparecer lá para você se cadastrar. Aí você entra como aluno, você coloca lá, cria uma senhazinha, tá bom? E vocês vão estar podendo acessar esse material riquíssimo que tem videoaulas, que tem exercícios prontos, tá? Que tem muito material de matemática que dá para servir como suporte. Tá bom, gente? Então, espero que ajude para início, tá? Eu vou tentar melhorar os vídeos, eu prometo, certo? Para que cheguem a vocês de forma bem bacana, tá bom? Desejo uma ótima noite e bons estudos para todos.